Fala pessoal, questãozinha de hoje, questão da AFA de 2020, questão que fala sobre trigonometria, com uma sacadazinha interessante para manipular uma equaçãozinha que foi dada. Espero que vocês curtam a questão. Bora pro vídeo. Em uma aula de topografia, o professor queria medir a largura de um rio. Para tal, ele tomou dois pontos A e B em uma margem do rio e outro ponto C na margem oposta, de modo que o segmento CA ficasse perpendicular ao segmento AB, como indicado na figura a seguir. Considere que a distância entre os pontos A e B é de 30 metros, os ângulos agudos alfa e beta podem ser obtidos através da equação que está aí embaixo, na qual x igual a 2 é uma de suas raízes, e mandou considerar a raiz de 2 igual a 1,4, raiz de 3 igual a 1,7. A largura aproximada do rio em metros é igual a... e deixou para a gente as alternativas. Vamos dar uma passadinha de olhos aqui no enunciado da questão e vamos entender o que ele está pedindo. Os pontos A e B que foram marcados numa margem do rio estão aqui, o ponto C na margem oposta, de modo que esse segmento CA fosse perpendicular ao segmento AB, ou seja, que o segmento CA seja concorrente ao segmento AB e forme um ângulo de 90 graus. Beleza? Então aqui a gente consegue enxergar bem um triângulo retângulo e a largura do rio que a gente está querendo descobrir, na verdade, é esse comprimento aqui, o comprimento do CA, que eu estou chamando aqui de L, de largura. Ok? Vamos ver o que mais a gente tem de informação para colocar ali no desenho. A gente sabe que a distância entre os pontos A e B é de 30 metros. Então ele acabou me entregando aqui esse valor aqui, o segmento AB. Os ângulos agudos alfa e beta são obtidos através dessa equação, seno ao quadrado de alfa vezes x ao quadrado, menos 9 seno alfa cosseno beta, mais 5 meios de cosseno beta igual a zero. E ele entregou para a gente algo interessante, que é o que? X igual a 2 é uma de suas raízes. Ou seja, quando eu substituo x aqui por 2, essa igualdade aqui é uma igualdade verdadeira. Ok? Então vamos tentar pensar aqui numa estratégia, galera. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo com ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, obviamente, até porque são ângulos que estão em um triângulo retângulo, alfa e beta. Tenho um dos catetos, que é 30 metros, e o outro cateto eu quero descobrir, que é o L. Cara, se eu descobrir ou alfa ou beta, já é suficiente para a gente matar a questão, se a gente achar um dos dois ângulos. Porque basta a gente fazer aqui, se eu acho alfa, fazer tangente de alfa, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, vou achar a medida do L. Se eu achar beta, a mesma coisa. Cateto oposto, 30, eu tenho. Cateto adjacente, L, eu vou descobrir. Então, a nossa questão aqui é achar ou alfa ou beta. Tanto faz. Como é que a gente vai conseguir essa saída? Cara, o enunciado entregou essa equação para a gente e deu uma raiz. Ele disse que x igual a 2 é uma raiz. Então, se eu substituir aqui x por 2, essa equação se torna verdadeira e a gente vai desenvolver essa equação de modo a tentar achar alfa ou beta. Qual é o problema inicial que a gente tem aqui? É que a equação está girando em torno de seno de alfa, porque seno ao quadrado de alfa nada mais é que seno de alfa vezes seno de alfa, mas está girando também em função de cosseno de beta. E aí não fica tão agradável da gente trabalhar. A gente tem que ter a ideia aqui de tentar escrever essa equação totalmente em função de seno de A ou totalmente em função de cosseno de beta. E é aqui que a gente vai lembrar de uma coisinha. Alfa e beta são dois ângulos que estão aqui dentro de um triângulo retângulo. São os ângulos agudos desse triângulo. E a soma alfa mais beta dá 90 graus. Eles são ângulos complementares. E a gente já sabe que as razões trigonométricas de dois ângulos complementares, a gente tem a relação que o seno de um desses ângulos é igual ao cosseno do outro. Tudo bem?
Puxa, Túlio, eu não lembro disso. A própria figura ajuda você a lembrar. Ó, a hipotenusa, que está aqui, a medida do segmento BC, que a gente nem tem, ela é comum tanto para o alfa quanto para o beta, porque eles estão no mesmo triângulo. Ó, o seno de alfa, que é L sobre essa hipotenusa, é exatamente o cosseno de beta, que é L sobre a mesma hipotenusa. Né? Percebam que o que vai ser cateto oposto para alfa vai ser cateto adjacente para beta, e vice-versa. Então, por isso que dois ângulos complementares, né, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tudo bem? Então, aqui o que eu vou fazer? Onde tiver cosseno de beta, eu posso substituir por seno de alfa. Ou, onde tiver seno de alfa, eu posso substituir por cosseno de beta. Aqui, tanto faz. Só porque aqui eu já estou com seno ao quadrado de alfa, eu vou substituir o cosseno de beta por seno de alfa. Tudo bem? Mas deixo bem claro que a substituição podia ser o seno de alfa por cosseno de beta. Não faria a menor diferença. Então, vou reescrever essa equação aqui. Ó. O que a gente vai ter? Seno ao quadrado de alfa vezes 2 ao quadrado. Túlio, por que 2? Porque eu sei que x igual a 2 é uma das raízes. Ok? Menos 9 vezes seno de alfa vezes seno de alfa, já fazendo a substituição. Aqui onde era cosseno de beta, eu vou colocar seno de alfa. Mais 5 meios de seno de alfa, que novamente aqui onde estava cosseno de beta, eu coloquei seno de alfa. Vamos agora ajeitar isso aqui, né? Ó, seno de alfa vezes seno de alfa vai dar menos 9 seno ao quadrado de alfa. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então a gente vai ter o quê? 4 seno ao quadrado de alfa, menos 9 seno ao quadrado de alfa, mais 5 meios do seno de alfa é igual a zero. Bom, se eu tenho 4 vezes um valor e desconto 9 vezes esse mesmo valor, né, eu tenho 4 menos 9, a gente vai ter menos 5 seno ao quadrado de alfa, mais 5 meios vezes seno de alfa. Aqui, galera, a gente pode, né, o que a gente tem aqui é uma equação polinomial do segundo grau incompleta. Que apesar de estar aparecendo aqui seno de alfa, né, e seno ao quadrado, isso aqui é como se fosse um x ao quadrado e x. A gente tem uma equação incompleta. Como é que a gente resolve uma equação do tipo 3x ao quadrado mais 5x igual a zero? A gente não coloca o x em evidência? Né? Aqui no caso do 3 e 5 não daria para colocar um número também. Mas se fosse, por exemplo, 4x ao quadrado mais 10x igual a zero, eu poderia colocar tanto o x em evidência quanto o fator 2, que está presente no 4 e está presente no 10. Aqui o que a gente pode fazer é colocar em evidência o quê? Ó, eu tenho aqui menos 5, tem 5 aqui também, né? E tem seno de alfa nas duas parcelas. Então eu vou colocar menos 5 seno de alfa em evidência. Ok? Ah, Túlio, podia ser 5 seno de alfa? Podia. O que ia mudar é que aqui, ao invés de ficar seno, ia ficar menos seno, e aqui ia ficar mais meio, se eu botasse 5 seno de alfa. Tá? Como eu botei menos 5 seno de alfa, aqui vai ficar só o seno de alfa, e aqui acaba ficando menos meio. Nota que se você aplicar a distributiva, né, você vai retornar para a expressão anterior. Então a única coisa que eu fiz foi fatorar. Túlio, podia não ter colocado 5, podia ter colocado só o seno de alfa, sem problemas também. Porque quando a gente chega nesse passo aqui, o que eu tenho? Eu tenho um produto de dois fatores, né? 5 seno de alfa e seno de alfa menos meio, que está dando zero. Cara, para que em números reais um produto de dois números seja igual a zero, é necessário o suficiente que um desses números seja zero. Né? Para que esse produto dê zero, ou menos 5 seno de alfa é zero, ou seno de alfa menos meio vai ser zero. Então vamos escrever isso. Menos 5 seno de alfa igual a zero implica que seno de alfa tem que ser zero. Porque menos 5 não é zero, então para isso dar zero eu preciso que esse seno de alfa aqui, esse trecho, seja zero. Né? Esse menos 5 que está aqui multiplicando
vai passar para o segundo membro dividindo, e 0 dividido por 5 vai dar 0. Ou, a outra possibilidade é que o seno de alfa menos meio seja igual a 0. Esse menos meio que está subtraindo no primeiro membro, ele vai passar adicionando para o segundo, e a gente vai ter que seno de alfa é igual a meio. Beleza? Então a gente sabe já que ou seno de alfa é 0 ou seno de alfa é meio. Só que isso para uma solução algébrica dessa equação. O que a gente tem que lembrar é que alfa é um ângulo agudo. Alfa é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Se ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, não faz sentido eu ter seno de alfa igual a 0. Por quê? Porque a gente sabe que o seno só é igual a 0 nos arcos que são côngruos ao 0 graus e aos 180 graus. Nos outros arcos, o seno nunca dá 0. Ok? Então, na verdade, aqui o nosso seno de alfa é igual a meio. E aí, a gente vai usar de novo esse fato. Cara, é um ângulo que está entre 0 e 90. Eu conheço o ângulo agudo que tem seno igual a meio. Quando a gente vai lá na tabelinha, a gente já olha lá e quem tem seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Então, depois de todo esse esforço, né, desenvolver o cálculo, a gente chega que seno de alfa é meio. Como seno de alfa é um ângulo agudo e esse seno tem que dar meio, a gente sabe que o alfa é o ângulo de 30 graus lá da nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Bom? Se por algum acaso a questão não fosse em um triângulo retângulo, alfa não fosse agudo, cara, eu teria uma família de soluções. Eu teria inúmeros ângulos, né, que tem seno igual a meio. E aí a questão teria uma outra proposta. Tudo bem? Tenham cuidado que seno de alfa igual a meio, né, não aponta para a solução única alfa igual a 30. Aqui a gente achou alfa igual a 30, porque eu sei que alfa é um ângulo agudo, é um arco pertencente ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, e aí fica mais fácil da gente trabalhar. Se fosse simplesmente seno de alfa igual a meio, eu teria infinitas soluções, infinitos arcos, né, que seriam côngruos tanto ao 30 graus quanto aos 150 graus, tá bom? Olhando no ciclo trigonométrico vocês vão ver. E todos esses ângulos, que seriam arcos côngruos ao 30 graus e aos 150 graus, teriam seno igual a meio. Tá bom? Só para deixar isso bem claro. Aqui no nosso caso, alfa é 30 mesmo. E volta para aquela discussão que a gente teve antes, né? Achei o alfa que é 30, o tangente do alfa mata, né? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do 30, eu sei pela tabelinha que é a raiz de 3 sobre 3. Ok? Só que a tangente ali pelo desenho é quem? Cateto oposto, L sobre cateto adjacente, 30. Então eu vou ter L sobre 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E além disso, ele manda considerar o raiz de 3 igual a 1,7. Então já vou fazer aqui agora todas essas substituições. L sobre 30 é igual a 1,7 sobre 3. Aqui a gente vai fazer o quê? Uma proporção, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. O 3 e o 30 a gente pode cancelar. Tudo bem? Dá para cancelar por 3. Vai ficar 10 e 1. Então agora multiplicando ali cruzado, L vezes 1, L. 10 vezes 1,7 vai dar 17. 17 metros, porque a unidade de medida fornecida era metros. Beleza, galera? Então gabarito da questão pra gente, largura do rio, 17 metros, letra B. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a explicação, que vocês tenham entendido tudo com tranquilidade. Se você fez de uma maneira diferente, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu a explicação, não se esquece, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo e deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Beleza, galera? Se quiser um contato mais estreito conosco, siga as redes sociais do canal, que eu e minha equipe estaremos a postos para responder vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!